que os teus pés estejam em tua casa.
coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, que a tua graça tem nos sustentado. Tua graça tem nos fortalecido dia após dia. Amém, sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. O que diriam as nações? Onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado,
Teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Pai, nós possamos descansar nos braços do Senhor dia após dia. Não nos esquece de interceder uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Nós passamos por isso na nossa casa, quando a gente está reformando, né? Não seria diferente também na casa do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Até o verso 12. De achar aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Reis. Capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Bezilai e o Gileadita usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, e que me maldisse com dura maldição no dia que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente
e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel à tua aliança, o Senhor é fiel para conosco. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos dá a graça de poder estar em comunhão com os irmãos. Ó Deus, e para poder louvar ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Esse é privilégio, ó Deus, que em determinados momentos das nossas vidas, ó Deus, tem muitos, como os mais idosos, os que estão enfermos, ó Deus, que poderiam, que queriam estar aqui na tua casa nessa noite, mas que não podem, ó Deus, ou por causa da idade, ou por causa de alguma enfermidade. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, em paz e segurança, debaixo da graça do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco agora, por meio da tua palavra. Ó Deus, é a tua palavra que nos edifica, nos vivifica e nos dá a direção, ó Deus, para caminharmos, ó Deus, sempre fazendo a tua vontade, saberemos que seremos abençoados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos assim para agora no Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é um texto histórico, onde Davi está passando o seu bastão, onde é um momento crucial na história de Israel, porque é o momento que Davi, o grande rei, o maior rei da história de Israel, está agora, depois de 40 anos de reinado, está no final da sua vida. E ele chama o seu sucessor. Interessante que esse texto parece um pouco o texto de Josué lá, quando Moisés chama Josué e diz: olha, seja forte, corajoso, você tem uma missão. E aqui Davi também, da mesma forma, chama o seu filho Salomão, o rei famoso por sua sabedoria, que se consolidou, como diz o verso 12, o seu reinado se consolidou, se fortificou sobremaneira, e Salomão foi também um dos grandes reis da história de Israel. E o texto diz, revela a sabedoria e o temor de Davi. Quando ele começa a passar para Salomão, seu filho, aquele que havia de lhe suceder, ele começa a passar os princípios da palavra de Deus. Ele diz: olha, tenham cuidado de estar prestando atenção em tudo que a palavra do Senhor disser, em tudo que a lei de Moisés disser, para que sejas bem sucedido. E aqui, irmãos, ele revela essa sabedoria do rei Davi, ensinando e mostrando esses princípios da aliança de Deus com Israel. E aqui, irmãos, ele mostra que esses princípios eles são imutáveis. Ele não muda, e ele ensina Salomão a ter confiança na palavra de Deus, para que ele seguindo essa palavra, ele vai ser bem sucedido. Irmãos, muitas vezes falta em nós essa confiança na palavra de Deus. Obedecer a Deus muitas vezes é um sacrifício para nós, porque na prática é como se a gente não confiasse muitas vezes. Mas aqui o texto nos ensina a confiar na promessa de Deus, cumprindo os princípios, os valores dele, que é imutável, e isso vai trazer uma segurança na nossa vida, e uma segurança maior daquilo que nos espera, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Embora esse texto, o contexto em que essa história se passa seja antigo, as lições que nós aprendemos aqui continuam extremamente relevantes para a nossa vida. Amém? O texto inicia do verso 1 ao verso 4. O verso 1 ao verso 4, que Davi, em seus últimos momentos,
ele está fazendo exortação ao seu filho Salomão. Ele, em seus últimos momentos, ele instrui seu filho a ser forte, a ser fiel e obediente a Deus. É tanto que ele começa no verso 2 aí: esforça-te e sede homem. É como nós até hoje a gente fala: ei, seja homem. Às vezes a gente começa falando isso quando é criança, quando ainda é criança, quando vai tomar uma injeção, ou quando vai tirar sangue, aí fala: ó, seja homem. Quando é uma menina, não, a gente abraça e fala assim: o papai está aqui. Mas quando chega um homem, quando precisa ter a coragem, a gente já começa a ensinar desde pequeno: seja homem. Irmãos, aqui o texto nos ensina que nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, tomar atitudes. Nós devemos ter coragem. Coragem para poder fazer o que é certo. O crente, o servo de Deus, ele é desafiado a todo momento a romper com seus princípios. Se não, claro, na escola, em todo momento, o jovem na escola é afrontado, tem a sua fé afrontada. Em todo momento, o crente, ele é desafiado a romper com seus princípios. E o mundo fala assim: deixa de bestagem, rapaz, deixa de bestagem. E aqui com Salomão não seria diferente. Ele teria que tomar decisões, ele teria que tomar atitudes que ele precisava ter coragem para tomar atitude. A gente estava até falando lá que às vezes, irmãos, eu não estou aqui querendo levantar a bandeira de ninguém, nem jogar confete para ninguém, como o pastor Luciano diz, mas a gente estava falando do exemplo, porque o prefeito quis desmanchar aquela praça da fonte lá e todo mundo criticou ele. Mas ele tinha um projeto, ele apresentou o projeto e ele teve a coragem de contrariar a expectativa do cidadão, e agora todo mundo está elogiando. A gente às vezes só fica falando mal do político. Então, uma atitude que gerou elogios do prefeito de Lapão. E aqui, irmãos, o líder, ele precisa ter essas coragens. E aqui Davi está ensinando a Salomão a ser corajoso e se esforçar para fazer um bom governo, para suceder. Irmãos, Davi foi o maior rei da história de Israel. Hoje nós olhamos como Davi foi o maior rei da história de Israel. Como todo cargo, como toda posição, a pessoa deixa um legado. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Você pode deixar um legado no meio da sua casa, no meio da sua família, na escola onde você estuda. Você pode deixar um legado na igreja. Um pastor que tem que sair muitas vezes da igreja, ele deixa o seu legado, e é uma responsabilidade para quem vai assumir esse legado, ele superar ou igualar e superar a expectativa dos irmãos. Aqui havia uma expectativa, era uma situação meio complicada para Salomão, porque ele precisava superar a expectativa do seu pai. Porque o povo precisava de um rei que fosse forte, assim como Davi foi. Homem de guerra, homem batalhador, homem que se esforçou. Um homem fiel a Deus. E ele diz no princípio, no final das contas, irmãos, tudo o que nós devemos fazer está aqui. Ser fiel à palavra de Deus. Aqui o texto nos ensina que nós devemos ser obedientes a Deus. Essa deve ser uma base de nós cristãos, nós crentes. Essa foi a base de Salomão, para que Salomão pudesse prosperar, era ser fiel a esses princípios. Era a condição para que Salomão pudesse estabelecer o seu reino agora, substituindo o seu pai, o grande rei Davi, era obedecer aos princípios da palavra de Deus, a obedecer à lei do Senhor. Irmãos, isso nós podemos aplicar para nós ainda hoje. Porque a exaltação de Davi é muito relevante para todos os cristãos. Nós somos chamados a viver de maneira firmes, baseados na palavra de Deus, baseados, seguros na palavra de Deus. A vida cristã, irmãos, exige também um certo esforço. Exige esforço para viver conforme os mandamentos do Senhor. Ou a gente acorda todo dia com vontade de ler a palavra,
Ou a gente acorda todo dia com vontade de orar, ou a gente espera que haverá um mover sobrenatural sobre a igreja, se a igreja não se esforçar para poder buscar a Deus. Exige de nós esforço para poder deixar de satisfazer a nossa vontade, para satisfazer a vontade de Deus, para buscar a presença de Deus. Exige um certo esforço, irmãos. Um esforço para viver conforme o mandamento do Senhor. Não existe esforço para ser salvo. A salvação é mediante a Cristo, mas exige um esforço para nós lutarmos contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza. É isso que o mundo não entende, às vezes, de achar que nós somos presos a uma religião. Porque a gente está se esforçando para fazer o que é certo. Lutar contra a nossa própria natureza exige esforço, porque a nossa natureza sempre vai inclinar para o mal, para o pecado. E há um esforço para se manter nos caminhos do Senhor, é pedir graça a Deus. E aí, irmãos, as pessoas não conseguem compreender lá fora e acham que nós somos presos à religião, porque nós estamos nos esforçando para não fazer a vontade da nossa carne. E João Calvino, nas suas institutas da religião cristã, ele vai dizer, ele destaca que a obediência a Deus não é apenas um dever, mas é a verdadeira liberdade do cristão. Irmãos, nós somos livres para obedecer a Deus. Jesus nos fez livres para obedecer. O mundo não consegue obedecer porque está preso. O mundo não consegue obedecer aos seus valores e princípios porque está em grilhões, amarrados, algemados, em cadeias de pecado, preso no lamaçal do pecado. Mas como nós somos livres desses grilhões, nós somos livres desse lamaçal do pecado, porque Cristo nos fez livres nele, nós podemos ter liberdade para dizer não ao pecado, dizer não a tudo aquilo que vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Nós somos livres para isso. E louvado seja o nome do Senhor por isso, que nós não podemos, irmãos, prosperar espiritualmente sem seguir os caminhos do Senhor. Não espera que você vai ser próspero em todas as suas áreas, seja a área familiar, financeira, social, trabalho. Se você, em primeiro lugar, não quiser ser obediente aos princípios da palavra de Deus. Teve uma mulher que foi fazer uma entrevista de emprego e ela se apresentou como cristã, como serva de Deus. E o futuro chefe, resolveu fazer uma experiência com ela, testar a fé dela. E ela foi e falou assim: olha, só que de vez em quando você vai ter que omitir certas coisas aqui. De vez em quando você vai ter que fazer umas maracutaias aqui, porque aqui é assim. E ela, para conseguir o emprego, ela aceitou a proposta. Ela falou: não, tudo bem, o que você mandar fazer, eu faço. E o que aconteceu foi que ele não aceitou ela como empregada, como funcionária. E ela perguntou: por que você não me aceitou? Eu falei que ia fazer do jeito que você queria fazer. Pois é, se você está disposto a negar o seu Deus, a quem você diz que crê, e você obedece, você está disposto a negar Ele, como é que você vai estar disposto a me obedecer? A fazer o que é certo na empresa? Irmãos, isso vai reverberar em todas as áreas das nossas vidas. Quantas vezes eu já passei por luta por querer ser fiel a Deus? Mas é assim mesmo, Deus me honrou, Deus nos honra. Deus vai sempre nos honrar. Deus vai sempre nos honrar, sendo fiel a Deus. O texto aqui vai dizer que Salomão estabeleceu o seu reino sobremaneira, firmemente, porque ele começou o seu reinado obedecendo os seus princípios e valores. Amém? Os princípios e valores da palavra de Deus. Depois nós vamos ver no verso 4 a promessa de Deus a Davi e a seus descendentes. E aí a gente vai ver que Davi, ele lembra a Salomão todas as promessas, da promessa de Deus, de que os seus descendentes permanecendo fiéis ao Senhor, o trono de Israel seria
para sempre para eles. O trono de Israel seria para as descendências, nunca faltaria descendente para os sucessores de Davi. Se eles forem fiéis, havia uma promessa e havia uma condicionante aqui. A promessa é de que não faltaria sucessor se permanecesse fiéis aos princípios da palavra de Deus. Irmãos, a fidelidade de Davi a Deus e a confiança na aliança divina são centrais nesse versículo aqui. Porque aqui a gente vai ver a promessa de Deus sendo firmada para Davi, Davi passando para o seu sucessor e Davi confiando em que isso iria acontecer. Confiando em que isso ia acontecer. É por isso que Davi chama a atenção de Salomão: não abandone os preceitos de Deus. Não abandone os valores e princípios da palavra de Deus, porque existe uma promessa do Senhor ao meu respeito e é preciso que vocês cumpram isso, como eu cumpri. Irmãos, Deus aqui prometeu a Davi a sua aliança que não seria interrompida se fossem fiéis. E aqui, irmãos, nós podemos aplicar para a nossa vida que Deus também fez promessas a nós através de Cristo. E é interessante que a promessa de Deus para Davi é que não lhe faltaria sucessor, não é isso? E a promessa de Deus para a humanidade é que aquele que traria salvação à humanidade viria da linhagem de Davi. É por isso que a gente chama filho de Davi, Jesus, de filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Aqui, irmãos, nós vemos a concretização da promessa de Deus para toda a humanidade. Aqui nós vemos não apenas o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, mas nós vemos o cumprimento da promessa que Deus faz a todos nós. A todos nós. Como cristãos, a nossa confiança deve estar nas promessas de Deus, que elas já são cumpridas em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque essa promessa não está condicionada a nós, mas naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós podemos ter confiança de que aquilo que Ele nos prometeu vai cumprir, porque Ele cumpriu isso em Cristo Jesus. Toda a ira dele foi derramada sobre Jesus Cristo, já não há mais condenação para nós. Ele cumpriu a promessa, como nós vimos na quinta-feira, de que nós não seremos envergonhados no grande dia, no dia da vinda do Senhor Jesus. Nós temos confiança de que isso vai se cumprir, porque isso está firmado em Cristo. A nossa fé está baseada em Cristo. E aqui, irmãos, a fidelidade de Salomão ao Senhor não era apenas sobre ele pessoalmente, mas também sobre a confiança na palavra de Deus. Confiança na palavra de Deus. Em Cristo, a nossa salvação e o nosso reino eterno são garantidos. Em Cristo, a nossa salvação está garantida. A promessa de Deus, ela nunca falha. E é um consolo para todos nós cristãos. Porque, irmãos, é por isso que a gente bate na tecla de que nós não somos salvos pelos nossos méritos. Porque todo dia somos confrontados com a nossa própria carne. Quando nós pecamos contra Deus. E aí se a gente não compreender que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus, que foi derramada sobre o seu único Filho. Se nós não compreendermos isso, todo dia a gente está no céu, está no inferno, está no céu, está no inferno, está salvo, está não salvo, não salvo, está salvo. Se eu achar que eu estou fazendo certo, eu estou salvo. Se eu ver que eu fiz errado, eu estou perdido. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Irmãos, nós precisamos ter plena confiança de que aquele que prometeu vida eterna para os seus servos, Ele vai cumprir. Porque a promessa do Senhor está firmada, a nossa confiança está firmada em Cristo. Amém. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Porque dele, por meio dele. Amém? E aqui, irmãos,
A justiça, a gente vai ver que o reino de Salomão, a justiça e a sabedoria de Salomão. E aí a gente vai ver Davi instruindo Salomão a agir com sabedoria e justiça em relação a algumas pessoas. Algumas figuras que o texto cita, como Joabe, Bezalai, Simei. Joabe, por exemplo, ele é acusado de derramar sangue injustamente. E Davi pede para que Salomão haja com sabedoria ao lidar com ele. Interessante que Davi poder falar: quero que você mate ele. Quero que você faça justiça. E não, e Davi chega para Salomão e falou assim: tenha sabedoria para lidar com isso. E a justiça de Salomão, a sua capacidade de discernir o que é justo, a gente vai ver no reinado de Salomão que será uma marca de seu reinado. A sabedoria dele. Irmãos, a justiça de Salomão nos aponta para a justiça perfeita de Cristo, onde a nossa capacidade, a nossa recompensa deveria ser morte. Deveria ser morte. Mas por meio de Cristo recebemos a salvação. Jesus, ele não apenas cumpriu a justiça de Deus, mas ele também nos ensina a viver de maneira justa e íntegra. Irmão, se deve fazer marca, se deve fazer parte da vida de um crente, é a justiça, é você ser justo com as pessoas. Mesmo que isso faça com que você sofra danos. Nós precisamos buscar isso. Às vezes a gente quer buscar a nossa própria justiça. Quer ver uma coisa que aconteceu essa semana? A praça de Latão está muito difícil de estacionar. No horário de pico. Sempre que tem um carro saindo, já fica outro carro esperando o carro sair para poder o carro entrar. Eu fui um desses. E eu parei o carro, eu vi que o carro ia sair, eu parei o carro, dei sinal para o cara sair e eu entrar. Só que também na frente, do outro lado, tinha um cara que também tinha dado sinal para entrar. Eu não vi se ele estava antes de mim, ou eu cheguei primeiro, ou ele chegou primeiro. Eu não vi. Nem a Amanda que estava dentro do carro também viu se ele tinha chegado primeiro ou não. O fato é que eu entrei vendo ele dando sinal. Só que se eu dei sinal primeiro, a vaga era minha. Só que ele vai me dar o grito: ei, deixa eu entrar aí, que eu marquei, que eu já tinha dado sinal para entrar, deixa eu entrar que eu vou ir no mercado. Eu também ia no mercado. E no momento eu não discuti, irmãos. Eu vou criar uma confusão no meio do trânsito parado. Ele fala assim: mas eu também dei sinal. Não, eu falei: beleza, dei a ré, saí, ele entrou e eu passei e fui procurar outra vaga para mim. Depois eu encontrei com ele lá dentro do mercado. Mas se fosse para eu procurar a minha própria justiça, eu não ia causar uma confusão. Aí depois vai que eu encontro com o cara, eu vou pregar numa igreja e o cara está lá me assistindo, aquele imbecil ali que está pregando ali, é o que fica fazendo confusão lá na praça. Irmãos, às vezes a gente quer praticar a nossa própria justiça, mas a gente tem que ser justo, porque assim, na hora eu pensei, talvez ele já estava marcando primeiro e eu não vi, para ele requerer a vaga dele nessa hora, a única coisa que eu pensei foi isso. Eu falei: eu não quero confusão, sabia. Às vezes, irmãos, uma das marcas do crente deve ser a justiça. Ser justo. Se você não sabe, que nem no meu caso, se eu não sabia se ele já estava lá primeiro do que eu fui justo, eu tive sabedoria para poder agir sem confusão e gerar transtorno e liberar o trânsito. A nossa vida deve ser assim. E aqui a gente vê que Salomão precisava agir com sabedoria a governar Israel. E nós, como cristãos, também somos chamados a viver com sabedoria e justiça, buscando sempre a glória de Deus em todas as nossas ações. Por que, irmãos? Se a gente for procurar a nossa própria justiça, muitas vezes nós vamos gerar confusão, sim ou não? E às vezes podemos evitar um conflito maior, se às vezes a gente praticar a justiça com sabedoria, buscando sempre a glória de Deus. Em vez de ele me xingar, em vez de ele fazer qualquer coisa comigo, depois da minha atitude, ele me agradeceu. E querendo ou não, isso causa impacto na sociedade. São coisas simples, do dia a dia.
Ah, é numa fila de mercado que a gente chega e outra pessoa não percebe, ou por treta, passa na frente. Ah, deixa. Eu estou aqui, estou em paz. Irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Calvino escreve em um comentário sobre 1 Reis que a verdadeira sabedoria vem da obediência a Deus. E nós devemos buscar essa sabedoria em nossa vida cotidiana. Obediência a Deus. Primeira coisa de tudo, vamos obedecer a Deus. Como é que a gente obedece a Deus? Cumprindo os seus princípios e valores, obedecendo a sua palavra. Amém? Amém. A gente vai ver no verso 10 ao 12 que Davi morreu, descansou com seus pais, foi sepultado, e depois de ter governado 40 anos, o texto diz no verso 12 que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Isso, irmão, significa que nos mostra que a fidelidade à palavra de Deus, a sabedoria em governar podem levar um reino a ser próspero. Pode levar a sua casa a ser próspera. Pode levar a sua família a ser próspera. E eu não estou falando de dinheiro. Unidade. Irmãos, às vezes diz que o pastor trouxe uma palavra lá no acampamento e ele trouxe a diferença. Unidade e união. São duas coisas diferentes. Nós podemos aqui estar unidos, nós estamos unidos aqui. Nós estamos brigando, nós estamos unidos. Às vezes nós temos a nossa casa, nós estamos unidos. Não estamos brigando, cada um no seu canto, fazendo as suas coisas, estamos unidos. Estamos reunidos. Mas às vezes pode faltar unidade. Unidade é o quê? A busca pelo mesmo propósito. Se a gente não estiver buscando o mesmo propósito, nós não estamos em unidade. Nós não estamos em unidade. E aqui nós precisamos entender de que nós precisamos estar em unidade, com o mesmo propósito, de obedecer a Deus, de fazer o que é fazer a vontade de Deus. E aqui a gente vê que o reino de Salomão foi estabelecido sobremaneira. O texto dá ênfase assim: o reino de Salomão foi fortificado sobremaneira. Em outras palavras, sabe o que aconteceu aqui? Salomão ouviu o conselho do seu pai. Ele observou tudo segundo a palavra de Deus. Nós podemos ter, quando eu falo de prosperidade, é uma casa em unidade, no propósito, servindo a Deus, adorando ao Senhor, com o mesmo foco em obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. É por isso que a Bíblia diz que Deus traz a bênção, derrama a bênção onde há unidade. E aí Ele vai trazer, se nós gerarmos, se a sociedade quiser temer a Deus e andar nos seus caminhos, a gente vai ver a sociedade mudando. Se a gente olhar e se a gente querer isso para as nossas vidas, isso vai causar impacto na vida de outras pessoas. Essas outras pessoas vão entender e compreender que é o Evangelho, que é a palavra de Deus que transforma, e vai querer seguir os mesmos preceitos que nós seguimos. E a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família vai ser bem sucedida, vai ser próspera. Assim como o governo de Salomão foi próspero, nós também seremos prósperos por o fato de nós obedecermos ao Senhor. É princípio, irmãos. Princípios são imutáveis. E um dia eu ouvi uma frase que se você romper com o princípio, se você quebrar o princípio vai lhe quebrar. Porque ele não muda. Pode passar o tempo. Ok, quantos anos tem isso aqui? Sei lá, é capaz de ter uns 4.000 anos de que isso aqui aconteceu, desse relato histórico aqui. E esse princípio é o mesmo. E esse valor é o mesmo. E a palavra é a mesma. O mesmo conselho que Davi deu a Salomão, se fosse nos dias de hoje, seria o mesmo. A palavra de Deus. A palavra de Deus, isso é que torna o homem, toda escritura, é devidamente inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para
correção, para a educação na justiça. Isso para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, se nós obedecermos os princípios da palavra de Deus, da mordomia cristã, nós vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. O princípio é um só: obedeça a palavra de Deus. A gente vê o reinado de Salomão e a gente vê o reinado de Davi. O que é que nós devemos aprender com isso? É que eles obedeceram a palavra de Deus. E se a gente for ler todos os livros dos reis, todos os capítulos do livro de Reis, 1º e 2º Reis, a gente vai ver lá, e de Crônicas, a gente vai ver lá o relato de cada rei que passou por Israel. E vai dizer bem assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e o seu reino foi próspero. E o outro vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, de maneira que deixou sem deixar de si, morreu sem deixar de si saudade. Toda vez eu esqueço o nome desse rei. Mas o texto diz que ele foi tão ruim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, que ele morreu e o povo nem sentiu a falta dele. Mas a gente vai ver isso acontecendo no decorrer da história de Israel. Obedeceu a Deus, prosperou. Desobedeceu a Deus, caiu em ruína. Não somente ele, mas também todo o povo de Israel. É interessante, irmãos, que quando o rei fazia o que era reto aos olhos do Senhor, o povo estava com ele, servindo a Deus. Quando o rei fazia o que era mal ao Senhor, o povo se desviava dos caminhos do Senhor. Que responsabilidade grande é essa? Por isso que a gente precisa, a tecla de nós, líderes, pastores, obreiros, presbíteros, é essa. Vamos observar a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo os princípios, os preceitos de Deus, para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. A gente vai ver aqui, irmãos, que a exortação, os conselhos de Davi a Salomão surtiu efeito. Porque é princípio. É igual a receita de bolo. De vez em quando, minha mãe faz uns bolos bons. De vez em quando ela faz uns bolos bons. Porque ela tem um hábito de fazer bolo sem receita alguma, no olho ao olho. E para quem estudou confeitaria, doce, a parte doce, bolo, tem que ser tudo calculado, pesado. Tem lá o presbítero Nilo, ele vende bolo lá em Natal. Você já deve ter comprado bolo lá em Nilo. Você pode ir em qualquer dia da semana, em qualquer mês, o bolo dele está igual, é igual. O tamanho, peso, a textura, tudo igual. Pode ir lá, você fala assim, hoje você não vai dizer, se você comer o primeiro bolo dele e você dizer, o bolo é bom, e você chegar lá amanhã e dizer que o bolo é ruim, você não vai chegar a dizer isso, porque é igual. É igual. É a receita de bolo. Se você fizer o bolo pesadinho, do jeito que tem que ser, não tem jeito, vai dar certo. Vai dar certo. Aqui é a mesma coisa. Se você fizer tudo da sua vida segundo a palavra de Deus, você vai ver que as coisas vão dar certo na sua vida. Você vai ver que a coisa vai dar certo na sua vida. Se você honrar a Deus com sua fidelidade a Ele, vai dar certo. Não significa que você não vai passar por lutas, não. Não significa que você não vai ter que se esforçar para conquistar as coisas, não. Não vai cair do céu nada para você, não. A única coisa que cai do céu de bom para nós aqui é a chuva, é a gente que depende dela, espera que ela caia do céu mesmo. Se não cair, o negócio está ruim aí, ó. Caiu, perdeu as colheitas. A única coisa que cai do céu é a chuva, o resto é seguir princípios e valores de Deus. Se esforçar para obedecer a Deus, para lutar contra a sua própria carne. E isso exige de nós conhecermos a palavra de Deus. Se a gente abandonar a palavra de Deus, irmãos, a gente está fadado a fracasso. O meu povo peca por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus em todas as nossas vidas. Lá no ambiente de trabalho, na escola. A gente pode até sofrer perseguição por causa da palavra, mas Deus nos honra.
E parece uma coisa, vai contrária à natureza, mas quando a gente obedece a Deus, somos perseguidos, por isso temos prazer. Quando alguém chega e fala mal de nós por nós sermos cristãos, dá prazer a gente, porque a gente é fiel a Deus, eu estou sendo fiel a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Como foi dito pelo clamor, já sabendo dos irmãos, o irmão Décio foi para São Paulo, levar sonho. A pressão do seu Décio estava muito alta e ele teve 2 AVCs. Está agora internado na UTI, entubado, e é como o filho dele mesmo disse no áudio. A qualquer momento nós podemos ter uma notícia ruim. Ele falou assim, ou podemos ter uma notícia ruim ou uma notícia boa. A gente não sabe qual é a dimensão desse derrame, o que pode ter acontecido, mas o que pode acontecer, se vai deixar ele vivo com sequelas, ou a gravidade dessas sequelas, ou se Deus vai levar, a gente não sabe. O fato é que a gente precisa, como igreja do Senhor, estar em unidade, orando pela vida dele. Amém. Certo? Como igreja do Senhor, nós devemos continuar orando pela vida dele, na expectativa de que Deus faça o melhor. Né? Deus faça o que lhe agradar fazer. Não é fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas e a gente vai continuar orando pela vida dele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos agradecer a Deus pela Tua palavra. Ó Deus, é sabedoria e fidelidade que estabelece os reinos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver firmados na Tua palavra. Que a Tua palavra seja o alicerce das nossas vidas, seja a âncora que nos sustenta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que tudo que nós formos fazer, toda a ação, atitude nossa, seja, ó Deus, segundo a Tua palavra. Ó Deus, segundo a Tua palavra, fazendo segundo a Tua palavra, saberemos, temos convicção de que nós seremos bem-sucedidos, ó Deus. Ó Deus, e obrigado porque nós podemos ter confiança na Tua promessa. Ela não falha, ela irá se cumprir. A segunda vinda do Senhor Jesus está próxima e nós não seremos envergonhados naquele grande dia. É promessa do Senhor. Antes, o Senhor estabelecerá um reino eterno, ó Deus, sobre nós. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a melhor alegria nossa, a nossa maior confiança é de que é promessa do Senhor e o Senhor comigo. Ó Deus, nós possamos ter sempre firmeza nessa Tua promessa em nome de Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós intercedemos pela vida do seu Décio. Verdade. Ó Deus, que o Senhor visite ele naquele leito de hospital agora. Ó Deus, é uma pena não podermos estarmos mais próximos. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus onipresente. Por isso nós queremos que o Senhor está lá. Ó Deus, e o nosso pedido, a nossa oração é que o Senhor intervenha na vida dele, em nome de Jesus. A verdade é que nós não sabemos nem pedir como convém, nós nem sabemos o que é o melhor. Ó Deus, mas Tu sabes, e que o Senhor possa intervir na vida dele, traz o melhor do Senhor para a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Se for a cura do Senhor, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele estará testemunhando disso e será uma bênção para a vida da igreja e para a vida dessa sociedade. Ó Deus, mas se o Senhor quiser o levar, que o Senhor, ó Deus, o prepare, que o Senhor, ó Deus, vá naquele leito do hospital, ó Deus, toque no seu coração, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, o Senhor muda em nome de Jesus Cristo. Total dependência do Senhor. Nós oramos, ó Deus, confiantes de que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Cumpra-se a Tua vontade na vida do seu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, nos leve em paz, debaixo do Teu cuidado para os nossos lares. Nos dê uma semana, ó Deus, abençoada pelo Senhor, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, nós e os nossos, ó Deus, sejam guardados, ó Deus, pela potente mão do Senhor.
Nós oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.